começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os lidos de março, então vamos lá. Março eu consegui ler um livro a mais do que janeiro e fevereiro, o que é um grande avanço, entendeu? Um grande avanço. Queria ter lido pelo menos mais um? Sim, mas tá tudo bem, gente, tudo bem. O importante é que a gente leu, né não? E eu tava realmente muito na vibe de ler. Então, assim, foi ótimo, eu amei muito. Enfim, vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui das minhas notas, que senão eu não sei. Pronto. Bom, o primeiro foi Operação Quase Perfeita. Eu comecei ele em fevereiro e terminei em março. E ele é uma trilogia, enfim, mas é do mesmo universo, tá? As histórias não são sequências, mas os personagens estão ali conectados. E pra você que não viu ainda, eu fiz um vlog lendo essa trilogia, tá bom? Mas vamos falar sobre esse livro aqui. Vou deixar aqui nos cards, mas agora vamos falar sobre esse livro aqui. Eu gostei, assim, é legalzinho, é super fininho. Eu levei um pouquinho mais de tempo pra ler ele, porque realmente eu não tava me conectando assim com os personagens como no primeiro, né, porque esse aqui é o segundo. Então eu demorei um pouco mais pra ler, só que ele é bom também, tá? Super envolvente ali e tudo mais, só que eu esperava mais. Confesso que eu fiz uma comparação, né, do primeiro pra esse, então não me conectei assim tanto com os personagens, achei que algumas coisas ficaram vagas, mas é super interessante também, tá bom? E aqui a gente vai ver a história de Martin e Alexa. E eles são do meio policial e eles estão no mesmo serviço, que é descobrir uma quadrilha criminosa de tráfico humano, só que a mocinha não sabe que o mocinho também está em serviço. Só que eles estão no mesmo lugar e tudo mais, só que ela não sabe que ele está em serviço, então ela tem ciúmes, enfim, ela não sabe muito bem sobre as atitudes dele. Enfim, fica esse rolê inteiro durante o livro inteiro. Mas é isso, tá? Só isso que eu posso falar. Eu dei nota 3, porque eu realmente não gostei, não me conectei assim tanto com os personagens, mas 3 não é ruim, né? É uma nota mais do que a metade, gente, tá ótimo. O segundo foi o spin-off desses livros, que é O Encontro Mais Que Perfeito, e esse sim, foi muito bom, foi muito gostoso, tem várias... junta o casal do primeiro livro, que é a Operação, o Plano Quase Perfeito, e o casal do segundo livro. Enfim, une todos os personagens ali, e eles são incríveis, entendeu? Incríveis. Antes esse livro era um conto, então a gente até desconfia ali onde provavelmente acabava o conto, e as autoras transformaram em um livro, né, que também é fininho. Mas eu gostei muito de ver mais aventuras desses casais e tudo mais. Ai, tem um casal de idoso aqui que é do primeiro livro e eles voltam pra cá e assim, maravilhosos, entendeu? Dei muita risada, fiquei chocada em alguns momentos e também emocionada em alguns momentos. Então assim, esse aqui realmente valeu a pena e ele foi 5. Só que a nota foi, eu dei 5. Só que é aquela história, ele não seria tão bom se eu não lesse o primeiro e o segundo. Então, o combo perfeito, né, ele não seria tão legal assim. Mas como eu li todos, ele realmente encerrou a história desses livros de uma forma espetacular. Muito fofo. Agora, depois eu li também como eu posso falar? É um terceiro livro de uma saga, de um box de 3 livros, que é Siga em Frente, do Austin Kleon. Também fiz vlog aqui no canal lendo
Mostre o Seu Trabalho, que é o segundo livro, em teoria, lendo esse livro aqui e comentando sobre o Hobby como Artista, tá? Que são os 3 livros aí do autor. Esse aqui foi o que eu menos gostei dos 3, mas não significa que ele não é bom, tá? Eu acho que os outros 2, Hobby como um Artista, foi uma releitura, então eu amo muito aquele livro e eu reli esse ano, o que foi muito bom. Mostre Seu Trabalho é um livro que eu realmente estava precisando para minha fase atual, então teve vários insights e tudo mais, realmente estava mais envolvida ali, né, em ler. E esse aqui ficou um pouquinho menos. Não que ele não tenha relação com a minha fase atual também, só que ele é um pouquinho mais reflexivo, sabe? Eu não consegui ter tantos insights assim quanto os outros 2. Enfim, mas pela... E assim, é engraçado porque ele segue o mesmo roteiro, a mesma sequência, assim, dos outros 2 livros. Então, realmente, eu acho que foi a experiência, assim, de leitura, que não me agradou tanto, né? Mas, novamente, não significa que ele é ruim. E eu dei nota 5, tá? Ele não foi um favorito, como os outros 2, mas dei nota 5. E tem vlog aqui no canal, né? Eu acho que eu já comentei. Enfim, vou deixar aqui nos cards. E, por último, mas não menos importante, que eu realmente falei pra mim mesma, de março não passa, eu realmente preciso ler esse livro, foi Minha Melhor Parte. Meu Deus, gente. Que livro, entendeu? Que livro. Que livro. Olha minhas anotações aqui. Que livro maravilhoso. Eu tava com muito medo, na verdade, de ler esse livro, porque era favorito de muitas pessoas, tava hypado e tudo mais no ano passado. Eu realmente queria muito comprar esse livro, enfim, pra ler, enfim. E, né, tava realmente empolgada pra ler, pra saber porque as pessoas estavam gostando tanto dessa leitura. Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio... Será que é um efeito dominó, né? Tipo, uma pessoa tá gostando, a outra tá gostando e... vai chegar em mim e eu não vou gostar. Sempre penso assim. Mas enfim, eu tava meio receosa. Só que eu tava muito empolgada pra ler, entendeu? E eu demorei um pouco pra comprar ele. A minha intenção era comprar na Bienal de São Paulo, que teve aqui o ano passado, né, em 2024. Só que no dia que eu fui comprar, enfim, eu contei toda a história no vídeo de comprinhas da Bienal. Vou deixar o vídeo aqui também. E no final eu deixei pra comprar na última hora, não tinha mais livro. Resumindo, foi basicamente isso. E então eu comprei, eu acho que foi na Black Friday, que nem tava tão barato assim, mas eu falei, cara, eu quero comprar, entendeu? E daí eu comprei. E eu só fui ler realmente agora em março de 2025. Eu consegui fugir bastante dos spoilers sobre esse livro, o que foi surpreendente, porque chegou uma hora que eu só tava vendo todo mundo lendo esse livro, postando sobre esse livro e enfim. Então assim, foi surpreendente que eu realmente consegui fugir dos spoilers. E eu fui surpreendida, assim, a autora tem uma escrita tão fluida, tão gostosa, sabe? Não é de tanta embromation, tem muito diálogo, que isso é muito bom, né? Comunicação é tudo nessa vida. E nesse livro tem muito diálogo. E quando tem descrição, é porque precisa ter descrição, sabe? Não é aquela descrição robusta e tudo mais, densa, não. É realmente pra contextualizar ali, né, a situação, a cena. Então, assim, foi muito bom, muito gostoso de ler este livro. Eu vou comentar aqui com vocês quantos dias eu li. Ó, eu comecei ele no dia 20 e terminei dia 23. Então, eu comecei numa quinta e terminei ele no domingo. E, gente, foi muito bom. Na quinta e na sexta eu confesso que eu não li tanto, mas sábado e domingo eu fiquei focada só em ler esse livro. E assim, eu devorei esse livro. Se eu tivesse mais tempo na quinta e na sexta pra ler, eu já teria terminado na sexta. Porque eu literalmente devorei esse livro, é muito bom. Tem um vlog de leitura, tá? Não sei se eu já postei
ou não. Então, por isso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tá? Ative as notificações pra não perder nada. Mas eu gravei vlog de leitura e foi uma delícia ler esse livro. Foi assim... foi muito bom. Fala sobre gravidez, só que fala de um modo que de personagens reais, sabe? O nosso mocinho aqui, que homem, gente. Eu acho que eu nunca tinha lido nenhum livro que representasse tanto um homem, entendeu? Sério, que obra de arte esse homem aqui, o Bo, né? Nossa, assim, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, sem palavras para ele. E assim, não é que ele é perfeito, gente, não é essa a questão. Ele não é perfeito. Só que ele sabe das suas dificuldades, ele sabe dos seus defeitos, mas ele sabe do seu passado também, isso que é o mais impressionante. Ele tem um passado que ele poderia simplesmente escolher, tipo, vou virar um monstro na sociedade por conta do meu passado. Mas não, entendeu? Ele fala, não, entende? Não vai ser essa a minha escolha. E assim, perfeito. A mocinha também, ela tem várias questões, ela tem vários pensamentos. A gente vê os pensamentos, né, tudo na perspectiva da mocinha. Então a gente consegue ver mais os pensamentos dela e tudo, né, mais profundo, assim. E a gente vê todas as questões que ela tem, todos os pensamentos. E ela comunica esses pensamentos, ela comunica essas questões pro mocinho, né, pro Bo. Então, daí eles começam uma conversa ali super profunda e super linda sobre aqueles problemas e tudo mais. Ai, gente, olha, podia ficar horas aqui falando sobre esse livro aqui, entendeu? Podia ficar horas. Ele é realmente muito bom. Chegou no final, eu confesso que eu já sabia um pouco do final, tá? Que como ia ser o final da história. E só que isso não me... como fala? Não me atrapalhou na leitura. Mas eu confesso que eu fiquei meio chateada, entendeu? Como acabou, porque acaba assim, ó. Acabou. E daí tem o epílogo. Então eu realmente queria mais. Eu até queria que não tivesse o epílogo, realmente acabasse como acabou. Não tivesse o epílogo e sim um outro livro. Essa era a minha vontade, porque eu tava tão envolvida ali nos personagens, no enredo, enfim, que eu queria muito ver esse outro lado, sabe? Eles enfrentando uma outra vida, pra quem leu. Eu acho que devem estar conseguindo ler aí, identificar aí minha comunicação por sinais, enfim. Então eu queria que tivesse uma outra leitura, sabe, dessa nova fase de vida deles. E não teve, né? Não tem, no caso. Então, eu confesso que eu tava querendo só mais. Queria um outro livro deles, que tava realmente muito bom. Muito bom mesmo. Bom, depois de falar tanto, eu acho que vocês já devem desconfiar de qual foi a minha nota, né? E não podia ser nada mais, nada menos do que 5 estrelas e coração de favorito, gente, porque perfeitos, entendeu? Perfeitos. Na verdade, assim, imperfeitos, mas de tão serem imperfeitos, eles são perfeitos. Sério, eu acho que eu até comento isso no vlog, e eu vou comentar aqui também, que eu gostei muito da mocinha, eu me conectei muito com a mocinha, até que alguns pensamentos dela, eu ficava, cara, eu realmente penso nisso, só que o dela era um propósito diferente, né? E eu pensava a mesma coisa, só que com outro propósito. Enfim, então eu me conectava muito com a mocinha ali em certas questões, só que o mocinho eu fiquei impressionada, sabe? Porque ele realmente era imperfeito, mas ele fazia de tudo pra colocar os seus defeitos pra fora, comunicar sobre os seus defeitos, sobre os seus problemas, sem ser um monstro, sabe? Eu acho que isso que eu fiquei mais impressionada, assim, na construção desse mocinho. Então, assim... E o casal em si, porque, né, eles têm muita química desde o começo. Ai, ai. Eu vou deixar registrado aqui também, né,
porque vai que alguém não goste. Tem 4 capítulos que fala, né, que tem cena hot, tá? E são explícitas. Então, pra quem não gosta, eu não considero ele um livro hot, mas tem cena hot. Eu até, na verdade, pensava que ia ter mais cenas, né? Mas não, tem apenas 2 momentos que eles realmente, né, tem cenas, só que pegam 2 capítulos cada momento ali. E eu fiquei surpreendida por essa questão também, que eu realmente pensava que ia ser muito hot, que não ia ser tão legal assim, mas não. Tá, ó, show. Mas, né, pra maior de 18 anos, por favor. Só pra deixar bem claro aqui. E é isso, gente. Amei muito esse livro aqui, muito. E, obviamente, foi o favorito do mês, né? E é isso. Quero falar mais sobre ele. Bom, é isso, gente. Esses foram os 4 livros que eu li no mês de março. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, novamente, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E comente aqui qual foi o seu favorito do mês, que eu também quero saber, tá? Ou se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não. Enfim, é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Beijos! Tchau!